Olá, começamos mais um Saúde Ativa, um programa que traz para você informações sobre saúde e qualidade de vida. No programa de hoje vamos tratar sobre um assunto muito importante e que realmente a gente precisa tratar, que é a obesidade. Recebemos aqui no nosso estúdio o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Ismael Martins. Vocês também vão assistir um vídeo super educativo e importante do Dr. Drauzio Varela. Fiquem conosco. Doutor Ismael, seja bem-vindo ao programa Saúde Ativa. Obrigado, Daiane. É um prazer estar aqui, explicando um pouquinho sobre essa doença, que a gente vai falar um pouco sobre as cirurgias em si. É um prazer essa oportunidade. E vai ser muito esclarecedor, com certeza. A gente vai falar sobre obesidade, mas antes eu queria esclarecer para quem nos assiste, doutor. A gente está falando que o senhor é cirurgião do aparelho digestivo. Quais são os tipos de cirurgia, que tem a ver com o que o senhor trabalha no dia a dia? Isso, então. Quando a gente fala em cirurgia do aparelho digestivo, às vezes as pessoas se confundem com o gastroenterologista, que é o médico clínico que trata das doenças do aparelho digestivo, que é do estômago, que é do fígado, do pâncreas em si. O cirurgião do aparelho digestivo, na verdade, ele é o cirurgião que opera o aparelho digestivo. Então, sim, as doenças relacionadas com o aparelho digestivo, que seja do fígado, do estômago, do pâncreas, ou da parede abdominal, as hérnias, os cálculos da vesícula, os tumores de pâncreas, os refluxos. Então, essas cirurgias são relacionadas com o cirurgião do aparelho digestivo. No seu dia a dia, doutor, qual o tipo de cirurgia que o senhor observa com mais frequência, assim, que está bem constante aí na sua rotina? O mais comum no nosso dia a dia, na verdade, são as cirurgias do tratamento da obesidade, que é a cirurgia bariátrica, as cirurgias de cálculo na vesícula, que são as colestectomias, e as cirurgias de hérnias. São as doenças mais prevalentes que a gente acomete e chega mais no nosso consultório. Uhum. A de hérnia, a gente vai falar sobre obesidade, tá? Mas eu só vou esclarecer. A gente associa muito a hérnia, às vezes, à criança, mas as pessoas têm problema de hérnia quando são adultas também, né, doutor? Exatamente. Existem diversos tipos de hérnias, Tem hérnia de coluna, tem hérnia no estômago, hérnia de hiato, tem hérnia da parede abdominal, por exemplo, hérnia no umbigo, na virilha, que comete muito homem. No epigastro, às vezes hérnias incisionais de uma cirurgia prévia também formam uma hérnia. Então tem diversas formas de hérnias. As hérnias na criança são mais comuns as hérnias umbilicais, que geralmente no cordão umbilical fica com pertuito, e aí permanece até 2 anos, na maioria das vezes. E as inguinais também são comuns na criança. Mas com o decorrer da idade, com o envelhecimento, com o aumento de pressão abdominal, quer seja da próstata, quer seja de fragilidade da parede, da musculatura, a gente vai formando hérnias também. E aí essas hérnias são corrigidas de forma cirúrgica. Doutor, eu já vi aqui que a gente vai ter pauta para outras entrevistas, com certeza, porque hérnia, inclusive, como eu falei com o senhor anteriormente, é uma coisa que a gente fala, a hérnia estrangulou, estourou, e tem muitas outras dúvidas, mas a gente vai marcar um próximo encontro, com certeza, fiquem atentos aí para a gente falar sobre esses outros problemas do aparelho digestivo. Certo. Mas vamos falar sobre a questão da obesidade. Quando é que eu posso entender que a pessoa ela está obesa, está só com sobrepeso, há essa diferença, para que ela tenha a realização da cirurgia, doutor? Então, a gente, falando um pouco sobre a obesidade, a gente percebe que a população mundial está aumentando seu peso, E com a obesidade está trazendo relacionado com diversos tipos de doença, com a pressão alta, um diabetes, o risco de infarto, o risco de um AVC, de um derrame. Então, a obesidade hoje é uma doença muito pandêmica, Metade da população, por exemplo, mundial está acima do peso. E aí, percebendo esse aumento, a gente se preocupa mais com esse tratamento da obesidade. E aí, em alguns pacientes, precisam ser realizadas cirurgias para ser corrigido ou tentado reduzir esse grau de obesidade. E as indicações, na maioria das vezes, está relacionado com o cálculo que a gente faz, que é o IMC. A gente pega a altura, o peso do paciente, tem uma fórmula, e se esse IMC der acima de 35, por exemplo, se tiver alguma comorbidade, que a gente chama, uma pressão alta, um diabetes, colesterol alterado, um refluxo, até varizes inferior, a gente indica fazer uma cirurgia bariátrica. Só que a cirurgia em si também tem que ter um tratamento prévio, uma conscientização. Você tem que estar consciente de que a obesidade é uma doença,
que precisa ser cuidada, assim como a pressão alta, assim como diabetes. Então, isso tem que ser levado em consideração antes da cirurgia, né? O paciente em si, ele tem que tomar essa consciência, então tem que ter um acompanhamento psicológico, muito está envolvido com ansiedade, a impulsividade de comer, tem um acompanhamento nutricional que precisa ajustar em que ponto a alimentação está sendo desregrada, né? Então tem todo um acompanhamento muito profissional. A gente tem um grupo que faz esse acompanhamento, um endócrino, um psicólogo, nutricionista e por fim um cirurgião. Então o cirurgião, na verdade, ele vai tratar uma obesidade mais avançada, né? Que não deveria estar nesse avanço todo, né? Entendi. Doutor, é perceptível que também houve um aumento muito grande pós-pandemia, né? Isso. As pessoas ficaram em casa, acabavam se alimentando muito mal, a gente não podia sair nem para fazer atividade física. Então o senhor deve ter percebido aí nos seus anos de experiência que esse número aumentou muito pós-pandemia. Isso, exatamente. Teve um estudo, inclusive brasileiro, que mostrou que a obesidade na pandemia cresceu em torno de 14%, né? Ela já vinha crescendo e teve um aumento aí mais relevante nessa pandemia. Com isso também, porque é fast food, né, a pessoa fica em casa, pede mais comida e a alimentação ficou meio desregrada. E também essa questão da ansiedade, né? Sim. Existia um certo temor por causa da pandemia. Pós-pandemia também está tendo muito quadro de ansiedade, depressão, né? Porque é um pós-trauma, né? É como se a pessoa tivesse ido para uma guerra e voltou da guerra e ficou com aquele trauma. E aí isso precisa ser trabalhado. Muitos descontam na alimentação, porque a alimentação é uma forma de bem-estar, de prazer, né? Se sentir saciado, se sentir confortável. E aí a pessoa começa a comer mais, só que inadequadamente. E aí acontece que aumenta mais essa pandemia da obesidade, né? E esse tratamento precisa ser em conjunto com o psicólogo, para saber em que ponto está sendo desajustado, né? Exatamente. Então a pandemia ela prejudicou muito tanto o tratamento, que a gente teve que parar as cirurgias, e também houve um aumento do número de casos. Então a gente está numa pendência aí de muitos tratamentos que não foram realizados, né? Entendi. Doutor, chegou em suas mãos, né? Passou por todo esse processo, acompanhamento de diversos especialistas em uma área, entendeu que sim, aquele paciente precisa realizar cirurgia. O que é feito? A gente fala da redução de estômago, seria isso. É realmente isso que acontece? O estômago ele é reduzido para que a gente coma e fique satisfeito? O que é de verdade que acontece nessa cirurgia, doutor? Então, veja, quando a gente indica uma cirurgia, é aquele critério do IMC normalmente, né? Sim. E a gente calcula. O paciente chegou no meu consultório, a gente avaliou o seu IMC, avaliou algumas características dele, os exames laboratoriais, e a gente define que precisa ser feita uma cirurgia. Hoje no Brasil, a gente tem mais duas cirurgias principais que são realizadas, né, para controle de peso, que se chama bypass e um sleeve, né, que é o mais comum, que as pessoas mais conhecem. Sim. Mas existem outros tipos de cirurgias, cirurgias de pesquisa também existem, sendo desenvolvidas, mas os principais que são mais realizados no mundo são o bypass e o sleeve. Então o bypass, o que é? Na verdade, a gente constrói um pedacinho de estômago, diminui o estômago, né? Esse estômago anteriormente ele tem uma capacidade de 1 litro, 1,5 litros de conteúdo, e a gente deixa ele com mais ou menos 50 a 100 ml. Então ele é bem reduzido, né? Não, doutor, é sério isso? Eu acho que vocês em casa estão perplexos como eu. De 1 litro para 10 ml, ou 50 ml ou a 100 ml. Meu Deus, doutor, sim. A gente reduz bastante o estômago, constrói um pouch. Desse pouch a gente faz também no bypass um desvio intestinal. Então o alimento ele geralmente segue pelo duodeno, vai para o intestino e aí percorre o intestino todo. Aí na cirurgia o que a gente faz? A gente pega o intestino lá embaixo, mais ou menos 1 metro dele, e conecta nesse pouch que foi formado. Aí isso faz com que haja um desvio do alimento também. Então você diminui a capacidade de armazenamento, que é o estômago, e diminui a capacidade de absorção, que é o intestino. Então, automaticamente, a pessoa come menos, né, porque não tem a capacidade de armazenar, e também absorve menos. Isso faz com que haja uma reorganização metabólica, hormonal, o intestino, sabe? E faz com que a pessoa perca peso, né? Essa cirurgia, por exemplo, dá uma capacidade de perda de peso em torno de 40%. É mesmo, doutor? Então, é uma cirurgia bem efetiva. Em alguns casos, a gente consegue fazer uma cirurgia chamada sleeve. Sim. Então o sleeve, na verdade, a gente não mexe nesse intestino. A gente acaba fazendo só um tubo no estômago. O estômago
como eu disse, tem 1 litro, 1,5 litro, a gente modifica ele para fazer, o estômago é uma bola, então a gente faz ele como se fosse um tubo, a gente faz um grampeamento que ele fica um tubo. Então esse tubo fica com a capacidade de 100 a 300 ml e não mexe no intestino. Então automaticamente só diminui o estômago, a capacidade de armazenamento, mas não modifica a absorção. Então é a cirurgia na cabeça do paciente mais simples, né? Ele também é mais fácil de aceitar. Mas cada cirurgia é indicada para cada tipo de paciente. A gente personaliza muito o tipo de cirurgia para os pacientes. Era justamente isso que eu ia perguntar. O senhor está até se antecipando nas perguntas. Exatamente isso, doutor. A avaliação não é do paciente, não. Explica para ele, ele diz, eu quero esse. Vocês fazem uma análise por N critérios, não é isso? Isso. Então, hoje em dia as pessoas estão muito procurando na internet, né, estudando, saber qual tipo de cirurgia que vai fazer. Já chega lá com a indicação, eles próprios já dizem, eu quero operar disso, quero operar daquilo. Eu vou falar depois até sobre essa internet com os nossos telespectadores. É difícil você mudar a opinião do paciente, porque ele já chega com a opinião própria. Mas, tipo, por exemplo, se o paciente for diabético, o nosso conselho, a nossa sociedade, ele recomenda fazer um bypass nos pacientes diabéticos. Para controle do diabetes, a cirurgia de bypass é melhor a longo prazo do que o sleeve. E inclusive de que a medicação, o tratamento clínico que a gente chama. Então, os pacientes diabéticos dão preferência por um bypass. Tem estudos que mostram, por exemplo, que o paciente muito obeso, o cara tem 250 quilos, ele se beneficia mais com o sleeve do que com o bypass, ou um bypass do que um sleeve. Entendi. E às vezes a pessoa pode fazer uma cirurgia, por exemplo, em 2 tempos, que a gente considera. Se for uma pessoa muito obesa, a gente pode fazer o sleeve, que é mais simples, que é só aquela diminuição do estômago, né? E depois a gente faz 2 anos depois, ou um tempo depois, um bypass, que modifica o intestino, para poder ele perder peso, depois perde mais peso depois. Então a cirurgia de 2 tempos também pode existir. Então ela tem que ser personalizada, a cirurgia, né? Cada paciente ele tem uma característica que pode ser abordado. Não, isso aqui é melhor para você, isso aqui vai ser melhor para você desse jeito. Sim. E aí conversando com o médico que ele vai se entendendo, né? Entendi. É importante, doutor, o senhor falou uma coisa muito interessante dessa coisa que a gente sempre destaca. Para quem nos assiste, esse cuidado que a gente precisa ter com as buscas que a gente faz através desses diversos meios de comunicação, né? No caso da cirurgia, o paciente ele não tem como fazer com ele mesmo. Ele vai ter que ir para um profissional como o senhor, capacitado, que entende, que já realiza, né, muitas cirurgias e vai fazer a coisa certa. Mas a gente está falando de obesidade e eu imagino que algumas pessoas às vezes estão muito realmente obesas, conseguem, através de um exercício aí acompanhada e uma alimentação até diminuir esse peso e talvez não chegar ao ponto de realizar uma cirurgia. Mas, em sua maioria, outros precisam operar. Mas é importante a gente ressaltar que seja lá, ou para uma alimentação, ou atividade, ou uma cirurgia, que é preciso buscar um profissional da área. Exatamente. As pessoas conseguem, têm a capacidade de dizer, meu vizinho perdeu 100 quilos comendo só tal coisa todo dia, eu vou fazer igual. O vizinho pode estar sendo acompanhado, mas é a necessidade dele. Então, isso pode levar, inclusive, a problemas gravíssimos, eu imagino que até óbito, porque a gente se eliminar algumas coisas da nossa alimentação que são essenciais, né, doutor? E a gente deixar de ter isso pode causar até um problema grave. Exatamente. Esse cuidado, né, que tem que ter, esse tratamento, tem que ser com acompanhamento, né? Todo acompanhamento profissional, você vai ter um resultado melhor do que individual, né? E que esse tratamento seja individualizado para você, né? Não seja genérico para como todos, né? Sim. Então muitos vão, por exemplo, até água faz mal. Se você tomar água demais, você pode morrer porque tomar água demais. Então você tem que buscar uma orientação. Quanto melhor qualificado aquele profissional, né, mais você vai ter um resultado mais equilibrado para você. Então sempre procure um profissional para fazer esse tratamento. E a obesidade é uma doença multifatorial. Então não é só a alimentação que está envolvida. Às vezes tem transtornos psicológicos, né? Às vezes é a família que é obesa. Então aquele ambiente obesogênico favorece você a se tornar obeso, né? A alimentação hoje em dia que a gente está, então, não é uma alimentação adequada, né? Você tem que formular sua alimentação certinha, né? Bem equilibrada. Então, isso tudo é trabalhado com alguns profissionais que vai te orientar. E o objetivo final, na verdade, é você melhorar a sua qualidade de vida, né? Não é só perder peso. Não. Então, eu acho que o propósito disso tudo é você se observar e saber o que é que você quer para o seu futuro.
Se a gente tem uma estimativa, por exemplo, de um obeso, ele tem uma expectativa de vida 20 anos menos do que uma pessoa que não é obesa. É mesmo, doutor. Então é um dado muito relevante para você observar, né? Você vai olhar na rua os idosos, você não vê idoso obeso, né? Você vê idoso magro. Doutor, então, o senhor está levantando vários pontos aqui que eu acho que a gente não para observar, é verdade. Então, aí pensando nisso, você tem que... Eu geralmente falo isso no consultório, né? Você observe na rua se você vê algum obeso idoso. Por quê? Porque a obesidade é um processo inflamatório crônico, ele relaciona com câncer, com infarto, com AVCs, né? Então a pessoa obesa, ela vai, ao longo do tempo, causando pequenos problemas nos órgãos, né? Sobrecarregando seus órgãos. E aí vai chegar um momento que aquele órgão não vai falir, né? Ou o cérebro, ou o coração, ou os rins. Então a expectativa sua de vida diminui. Então, quando a gente faz um tratamento de obesidade, não é só oferecer uma cirurgia, assim, e sim uma mudança do seu estilo de vida para você viver melhor e mais tempo, né? A ideia do tratamento em si é essa. Muito esclarecedor e reflexivo, viu, doutor? Agora a gente vai para um breve intervalo, mas voltamos já para a gente dar continuidade nesse bate-papo, porque eu ainda tenho muitas dúvidas para esclarecer com você. Ave Maria. Fiquem conosco, voltamos já. Estamos de volta com o Saúde Ativa e hoje estamos falando aqui sobre obesidade. Recebemos o cirurgião Dr. Ismael Martins. Ele é cirurgião do aparelho digestivo. E se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de diversos outros. Toda semana a gente tem um especialista de uma área falando de forma inédita aqui para você sobre um assunto relacionado à saúde. Então você assiste toda a reprise lá. Doutor, a gente falou sobre, né, a cirurgia e paramos antes do intervalo sobre a pessoa que realiza a cirurgia. Pronto, ela realizou, deu tudo certo, a opção do tipo de cirurgia é feita pelo médico e não pelo paciente. Depois, ela vai para casa, ela já pode ter uma vida em seguida normal? Não, ela vai ter que se habituar com a nova vida. Como é que funciona, doutor? Então, depois da cirurgia, tem alguns cuidados pós-operatórios, né? A cirurgia bariátrica em si é uma cirurgia complexa e uma cirurgia grande porte, que a gente considera. Então, existem as complicações pós-operatórias que têm que ser observadas, né? A gente tem que ter um cuidado maior com esse tipo de pacientes. Geralmente são pacientes crônicos, com alguma doença associada. Então, são pacientes, na maioria das vezes, de alto risco. E alguns cuidados têm que ser monitorizados. Por exemplo, risco de trombose. Aí, normalmente, a gente passa uma medicação para poder evitar a trombose, umas meias de média compressão para poder ele ficar usando depois da cirurgia. Questão de dor, medicações para dor, para enjoo, né? Isso tudo é medicado no pós-operatório. E uma questão que sempre reclamam muito e que são mais difíceis de seguir, né, de se ajustar, é a questão da alimentação, né? Existe um protocolo que a gente faz no pós-operatório, que é uma dieta mais líquida nos primeiros dias, né? Até 15 dias, às vezes, é só dieta líquida. E em pequenas quantidades. Então, aquele estômago pequenininho que a gente construiu, só cabe um copinho de café pequeno. Então, o paciente, de hora em hora, ele tem que tomar um copinho. Toma um copinho, toma um copinho, e assim vai. Então, muda muito a rotina da pessoa, né? E aí, acho que a adaptação pior é relacionada a isso, no pós-operatório. Depois de 15 dias, aí ele vai evoluindo essa alimentação. Aí vai para uma dieta mais pastosa, até um mês depois chegar numa dieta normal. Essa adaptação que é mais complicada, acho que no pós-operatório, né? Principalmente porque o obeso, ele tem uma capacidade, ele é muito ansioso, ele come rápido, né? E você tiver um estômago pequeno, aí você pode passar mal, porque você tenta tomar rápido aquilo, aí não consegue, o estômago já reclama. Sim. Aí eu acho que é uma coisa que incomoda mais no pós-operatório, é justamente isso. Outro cuidado que tem que ter também é a questão de curativos, né? Às vezes a pessoa fica com um pouquinho de gases, mas é como qualquer cirurgia. E é uma cirurgia relativamente rápida, que é uma cirurgia de 1h30. É rápida. No outro dia você vai de alta, fica um dia internado, opera no dia, no outro vai para casa. Então é uma cirurgia com recuperação da parte da cirurgia assim, bem tranquila. Doutor, eu observo, o senhor falou assim, dessa equipe multidisciplinar antes de realizar a cirurgia. Mas após, eu imagino, né, eu não tenho esse entendimento, mas que principalmente a questão psicológica, ele precisa de um acompanhamento
no nutricionista, das consultas com o senhor para avaliar se está tudo bem, mas na cabeça da pessoa para entender que ela precisa comer menos, assim, de forma mais tranquila. Eu acho que ela precisa, e todos devem ter esse acompanhamento pós-cirurgia, né? Exatamente. É como eu falei, a obesidade é uma doença multifatorial, né? A parte psicológica é muito importante, porque às vezes a pessoa começou a engordar depois que casou, por exemplo, relaxou, aí não, casei, começou a comer errado, está mais tranquila na vida, aí começa a comer e engorda. Então, aí o psicólogo vai lá e pontuar onde é que está incomodando, em que estágio você está se descuidando, né? Isso é importante antes da cirurgia. Depois da cirurgia também é importante porque as pessoas começam a perder peso, né? Nos primeiros 6 meses perde muito peso rápido. E aí você se olha no espelho e se vê de uma forma. E aí depois de 6 meses você se vê de outra forma, magro. Então isso causa uma certa desconexão, né? Sim. Você está se vendo de uma coisa e você não se reconhece às vezes. Isso gera uma ansiedade, às vezes uma angústia. Então o psicólogo ele trabalha essa parte também de adaptação da sua imagem, da autoimagem, né? E muitas vezes a pessoa não se vê mais obeso. E outros também já se vê obeso mesmo estando magro. Então o psicólogo trabalha também com isso, né? Tanto a questão da ansiedade como a questão dessa visão corporal que você está apresentando agora. Doutor, o senhor realiza cirurgias, mas eu acho que é um tema que a gente precisa sempre tratar. Muitas pessoas estão um pouquinho mais cheinhas, não são ainda casos para realizar cirurgia e elas estão aí usando uma série de medicamentos que ajudam a emagrecer. É importante a gente ter esse cuidado. Eu imagino que existam medicamentos, porque toda hora a gente está ouvindo algo novo aí no mercado, né? De, às vezes, medicamentos que são utilizados para outras necessidades, as pessoas estão administrando e adaptando aí para o dia a dia para perder peso. O que é que o senhor pensa em relação a isso? Veja, o tratamento, a obesidade, como eu te falei, é uma doença crônica, né? A cirurgia, ela não é definitiva, não resolve o problema da obesidade. Ela veio como um auxílio a um tratamento, né? Então, dependendo do seu grau de obesidade, você tem indicação de fazer uma cirurgia. Mas os pacientes que não são tão obesos, eles têm que fazer um tratamento clínico que a gente recomenda, que é mudança do estilo de vida, né? Alimentação, atividade física, uma avaliação, acompanhamento psicológico e um acompanhamento de um médico, ou nutrólogo, ou endocrinologista, né? Ou inclusive o cirurgião bariátrico, que alguns também fazem esse tratamento, que chama tratamento clínico, que é com medicação, né? Associado com mudança do estilo de vida. Então, existem diversos tipos de medicações que auxiliam na perda de peso, tanto os injetáveis como os comprimidos, né? Dependendo de cada paciente. Por exemplo, a gente tem casos que o paciente é obeso, por exemplo, que ele não dorme à noite. Então, a pessoa come muito à noite, não dorme, e aí quando você avalia o comportamento alimentar dele ou de estilo de vida, se você, por exemplo, fizer ele dormir, você diminui um pouquinho o cortisol dele, aumenta a melatonina dele, você acaba ajustando isso e a pessoa dorme melhor, melhora a sua qualidade de vida, automaticamente aquele perda de peso vai sendo resolvida. Então não precisa necessariamente partir para uma cirurgia. Isso a gente avalia de cada caso, né? Isso tem que ser personalizado. Tem outros que, por exemplo, final de semana eu lavo a égua aí, né? Como de tudo, bebo cerveja, bebo tudo. Então você está engordando no final de semana. Então, 3 dias na semana você está engordando, 4 dias você está emagrecendo. A balança não fecha nunca. Um efeito sanfona, né? Aí você vai emagrecendo e engordando, emagrecendo e engordando. Então, se você ajustar um pouquinho essa alimentação no final de semana, acaba que a pessoa vai perdendo peso. E às vezes não necessariamente usa medicações. Porque as medicações hoje são caras, né? São os injetáveis, né? Que são os que fazem no abdômen, que é muito popular aí. Tem os seus efeitos adversos. E a taxa de manutenção de peso, né? Que a perda de peso é fácil conseguir, né? Você perde 30 quilos, 40 quilos. É fácil conseguir perder peso. O mais difícil é manter. Aí você tem que ver, daqui a 2 anos, 3 anos, eu vou continuar nessa manutenção de peso, essa dieta tão rigorosa, eu vou continuar com essas injeções. Então, o que tem que ser avaliado é isso, na verdade. Às vezes a pessoa fica nessa ideia de, não, quero perder peso. Mas, tipo, não é, o mais importante é você a longo prazo, o que é que você quer, né? Exatamente. Então, eu acho válido você ter essas medicações, sabe?
situações pontuais. A pessoa está fazendo exercício, está fazendo tudo. Estou toda otimizada, mas não estou conseguindo. Então tem alguma coisinha que precisa ser ajustada, a medicação vai ajudar e aí você vai embora. É verdade, doutor. Eu não tenho tanta facilidade de ganhar peso, mas até ouvindo o senhor falando, eu acho que é porque a minha rotina é muito corrida. Então, quando eu pauso à noite, que eu assim paro para comer de verdade, eu acabo perdendo um pouco o controle e isso vai até muito mais tarde. Então, se eu dormir 1, 2 da manhã, eu como até. E aí eu disse, eu preciso trabalhar minha cabeça para isso, eu não estou com fome. Né? A gente até, por isso que é necessário até você buscar ajuda médica mesmo, e o psicólogo com certeza também ajuda nesse processo, sem dúvida. Porque às vezes você não está. Algumas pessoas me dizem, você está com sede, beba água. E em alguns casos eu bebo água e a fome, que seria a fome, passa. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, inclusive, sobre essa questão da pessoa que fez a cirurgia e volta a engordar, mas a gente já fala sobre isso, porque vamos assistir um vídeo do Dr. Drauzio Varella, que ele fala da importância do toque retal. Assistam. Você já fez um exame de toque retal? Muitos homens evitam esse exame, mas ele é muito importante. É um exame simples, rápido e indolor e pode ser feito no consultório médico. Durante o exame, o médico insere o dedo indicador no reto do paciente para checar o volume da próstata e ver se tem alguma irregularidade no contorno e, a partir daí, pesquisar se tem a existência de algum nódulo prostático. E combinado com o exame de sangue, que mede os níveis de PSA, é essencial para estimar o risco do paciente apresentar ou não o câncer de próstata. O toque retal é muito rápido, leva menos de 30 segundos, muito menos tempo do que assistir a esse vídeo. Muito importante, é interessante que a gente sempre apresenta um vídeo aqui, doutor, falando para as pessoas, né, dando dicas e acionando para algumas coisas que a gente precisa para cuidar da saúde que as pessoas não fazem. Doutor Ismael, muitas pessoas, eu conheço algumas, umas 4 ou 5 pessoas que realizaram a cirurgia e por isso que é importante quando o senhor ressalta. É parte de um tratamento. Eu achei isso muito interessante, que as pessoas associam a cirurgia bariátrica. Eu já fiz o que tinha que ser feito, pronto. Vamos dizer que eu estou curado do problema. Ele é parte de um tratamento. E eu conheço umas 3, 4 pessoas que elas fizeram e hoje elas estão gordinhas de novo. Isso. E aí a minha dúvida, por que é que isso acontece? E já que o senhor fala que reduz, fica tão pequenininho, né, o estômago da pessoa, como é que ela passa a comportar tanto alimento depois se a pessoa volta a engordar? É isso? Ele cresce de novo? Fala pra gente. Com relação ao estômago em si, na verdade ele não vai crescer o estômago, certo? As pessoas elas se adaptam a uma nova realidade, né? Então o seu estômago continua pequeno, mas ela vai comer de instante a instante. Então ela come e a composição do alimento muda, então ele vai dar preferência para os carboidratos. Porque a cabeça do obeso, ele é sempre a cabeça do obeso, a gente não opera o obeso na cabeça. Então, na cabeça dele, depois de ter essa adaptação, ele volta a comer tudo que ele comia antes. Então, os carboidratos simples, tudo mais, leite condensado. Então o estômago, você pega uma lata de leite condensado, ele vai devagarinho descendo ali. É verdade, doutor. E engorda, não tem jeito, né? Depois da cirurgia, o organismo ele tem uma readaptação, né? Porque, na verdade, o obeso ele vive um ciclo de processo inflamatório, de recompensa e compensa. E a cirurgia ele meio que quebra esse ciclo. Só que depois de 2 anos, normalmente, há uma estabilização do perda de peso e a pessoa tem um pouco de ganho de peso. Sim. Mas a gente só considera um fracasso da cirurgia, no caso do seu conhecido, quando tem mais de 20% desse reganho de peso. É normal reganhar peso, qualquer tratamento tem um reganho, né? Com a cirurgia também. Só quando o reganho é muito alto, a gente considera que a cirurgia não foi adequada. Na verdade foi adequada, mas falhou no seu acompanhamento, né? Entendi. E uma coisa interessante é porque a doença é crônica, né? A doença a gente tem que ser tratada todos os dias. Eu falo no consultório com os pacientes, é como se ele estivesse escovando os dentes. Digo, olha, você está escovando os dentes, você escova quantas vezes? Não é todo dia? Você vai lá, pega a escovinha, vai a escovinha. A obesidade é a mesma coisa, é todo dia, você tem que tratar. Então não é a cirurgia que vai resolver. Mas a cirurgia hoje, né, em termos de opções de tratamento, é a melhor opção. Se a gente for comparar o tratamento com medicação, o tratamento com mudança do estilo de vida, o tratamento com cirurgia, tudo separado, você vai ver que a longo prazo a cirurgia é o que traz mais benefício em termos de perda de peso e de manutenção do peso. Por isso que a gente fala em tanto cirurgia bariátrica. Porque a cirurgia ao longo do tempo é isso.
Tem a taxa de reganho? Tem, existe. Assim como os outros tratamentos. Por exemplo, tratamento com medicações, ele tem uma taxa de sucesso de em torno de 17%, 20%. E se você pensar na cirurgia, tem uma taxa de sucesso de 80%. Então, quando a gente bota na balança qual que vai dar mais sucesso para você, mais resultado, é a cirurgia. Sim, Né? verdade. É uma cirurgia, é uma coisa mais agressiva, infelizmente é, mas se você tiver uma obesidade muito avançada, infelizmente é o tratamento que a gente tem hoje disponível. Né? Doutor, para finalizar, esclarecer essa dúvida que me surgiu agora, eu imagino que os de casa. A pessoa realizar a cirurgia com o senhor, ela perdeu peso, ficou ideal, com o tempo passou, ela voltou a engordar. Então, já que não cresce esse estômago que o senhor reduziu, ela não tem como fazer uma cirurgia de novo, ela vai precisar tratar o que seria o problema dela, que talvez um psicológico ou outras coisas, mas ela não pode fazer uma segunda cirurgia, se é possível ou não. Então, a gente tem que avaliar, na verdade, por que ela reganhou o peso. Né? Às vezes, acontece, por exemplo, a gente excluiu no bypass o estômago. Esse estômago excluso, ele pode se conectar com outro, fazer uma fístula, que a gente chama. Então, o alimento, ele pode passar do alimento do estômago que está maior. Aí, isso faz com que a pessoa ganhe peso, né? Se chama de uma fístula. Às vezes, ele operou e, digamos que tem na hora da cirurgia, o colega ou alguém, ou o paciente fez o estômago foi maior do que deveria. Antigamente, a gente fazia um estômago maior. Então, a gente tem que avaliar a capacidade desse estômago que ficou, se existe algum defeito técnico da realização da cirurgia, se o desvio de intestino foi curto, não foi daquele 1 metro, se foi menor, e o quanto de intestino ficou, que às vezes a gente pode ampliar isso. Existe a possibilidade, chama cirurgia revisional, né, que a gente chama. E também, na maioria das vezes, não é por causa de um defeito técnico, sim da volta do paciente àquela condição prévia. Sim, né? imagino. Então, às vezes é um problema familiar com o pai, com o marido que estava envolvido, e aí teve outro problema, reativou aquele problema. Então, Os gatilhos que a gente chama, né, doutor? Aí chega no trabalho, está muito estressado, não tem tempo, começa a trabalhar, a alimentação muda todo. Então, essa possibilidade existe. E existem opções também não cirúrgicas para o controle do peso, do reganho. Entendi. Por endoscópicos, né? Tem procedimento endoscópico envolvidos, tem a parte de equipe também, nutricionista, psicólogos, endócrinos, que também faz esse acompanhamento pós-operatório. E que nos assiste, doutor, para encerrar o nosso bate-papo, que eu ainda teria milhões de dúvidas, muitas perguntas aqui que eu não fiz, mas precisamos dar uma pausa. Para quem nos assiste, está obeso, está triste, está pensando se vai buscar um médico para realizar a cirurgia, que em muitos casos é necessário, o que é que o senhor tem para dizer para as pessoas para acalentar esse coração, para não terem medo, enfrentar, para ter qualidade de vida? Então, veja, a obesidade hoje é uma doença desconhecida, né? A gente muitos não sabem que a obesidade é uma doença, né? E aí você coloca, como eu falei, é uma diminuição da expectativa de vida. Então, se você considerar que é uma doença que vai diminuir sua vida, você procura um profissional que vai lhe acompanhar da melhor forma possível, quer seja com cirurgia ou não. Então, eu acho que a pessoa tem que tomar esse pontapé, de querer se cuidar, né, de escolher os cuidados, de mudar a sua forma de viver. Né? Aracaju é a cidade da qualidade de vida, então isso mesmo. você está no lugar ideal, né? Só basta tomar aquele pontapé e começar o tratamento. Reforçando para você que assiste, que é daqui, ou então para você que não é, que recebeu aí o vídeo por direct do seu amigo, do nosso canal do YouTube, reforçando, o doutor já falou em diversos momentos, é qualidade de vida. Então, mesmo que você mora em uma cidade que seja fria, né, doutor, que para fazer exercício é mais complicado, não importa. A obesidade é uma doença e você precisa tratar. Doutor, foi muito bom tê-lo aqui no nosso programa, tá? Eu que agradeço a oportunidade e precisando, estamos às ordens aí. Nós já estamos pensando em uma próxima pauta. Existem diversas doenças que o senhor precisa esclarecer aqui pra gente. Obrigada, doutor. Joia. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E eu te aguardo. Até lá.